No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai tentar descobrir qual que é a melhor televisão. A TV OLED C1 da LG, lançada em 2021, que inclusive é o modelo que está aqui atrás de mim, ou será que é a nova versão lançada nesse ano de 2022, a OLED C2? Para esse vídeo, a gente separou 10 características, como por exemplo, contraste, HDR e outras coisas, para a gente tentar descobrir quem que é melhor no que. É importante pontuar, pessoal, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a OLED C2 ainda não foi lançada aqui no Brasil, então esse vídeo aqui vai ser baseado em fontes de outros países onde a televisão já lançou, inclusive aqui embaixo no campo da descrição vai estar a fonte ou as fontes que a gente utilizou. Entretanto, quando a OLED C2 lançar aqui no Brasil, a gente também vai fazer uma comparação lado a lado, então se vocês são novos por aqui, não esqueçam de estar se inscrevendo para não perderem esses vídeos. E se por acaso vocês estão pensando aí em pegar a OLED C1 ou a OLED C2 ou outras televisões e são novos aqui no canal, lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Sempre que aparece uma boa promoção de algum produto, especialmente de televisões, a gente sempre avisa para vocês, o link vai estar aqui embaixo caso queiram participar e é de graça para entrar. Nesse tipo de comparação, as duas primeiras características que a gente costuma analisar é o contraste da televisão e também o nível de preto. Entretanto, como a gente está falando de duas televisões OLED, eu já posso adiantar que as duas são incrivelmente boas, então a gente tem um empate aqui. Vamos lembrar que as televisões OLED têm aquele diferencial de conseguir controlar os pixels individualmente, então isso dá vantagem para a televisão de conseguirem pretos perfeitos e ao mesmo tempo ter um contraste muito bom, que o pessoal geralmente chama aí de contraste infinito. Então em contraste e nível de preto a gente vai dar um empate aqui e as duas estão entre as melhores do mercado. A terceira característica que a gente vai analisar agora é o HDR da televisão e aqui sim a gente tem uma diferença com uma vencedora. A televisão de 2021, o OLED C1 que está aqui atrás de mim, tinha um brilho de 628 no HDR. Esse brilho podia variar, tá? Dependendo da cena podia ser um pouco mais ou um pouco menos, mas ali era de 628. Agora na OLED C2, a nova versão que vai ser lançada nesse ano de 2022, o HDR melhorou e agora o brilho é de 842 e mais uma vez pode variar um pouco mais, um pouco menos, a depender da cena, mas como a gente consegue ver nos números, sim, a gente teve uma melhora na nova versão OLED C2 em relação ao HDR. Inclusive, pessoal, vale a pena pontuar que uma das principais novidades que a LG prometeu, de fato, foi dar mais brilho e mais destaque no HDR ali para a OLED C2 e, de fato, quando a gente olha os números, a gente consegue ver que isso de fato aconteceu. Obviamente que vai ser mais interessante quando a gente colocar uma no lado da outra para ver se é uma diferença significativa ou não. De qualquer forma, sim, tem mais brilho e mais HDR a nova versão OLED C2. A próxima característica que a gente vai analisar é a uniformidade de cor da televisão, mas o que seria isso? Basicamente é o seguinte, pessoal, quando você está vendo conteúdo, especialmente aqueles conteúdos que tem mais ou menos a mesma cor, como por exemplo uma partida de hóquei no gelo, que tem o gelo de fundo, ou então uma partida de futebol que tem um gramado verde mais ou menos na tela toda, nesses momentos ter uma televisão com uma boa uniformidade de cor é importante, porque caso contrário fica meio que uma sensação de tela suja às vezes, como se o verde não tivesse realmente igual por toda a tela. Então quando eu falo uniformidade de cor, é a isso que eu estou me referindo aqui. Em relação a essa característica, eu tenho a numeração para passar para vocês, que é a seguinte. Nesse caso, quanto menor, melhor, tá? Na OLED C1 aqui atrás de mim, a numeração é de 0,124 e na nova versão é de 0,123. Então na nova versão a gente tem ali uma melhora, mas é coisa mínima e como foi muito pouco a melhora, eu vou dar um empate aqui para as duas televisões, mas de forma geral esse número é sim bom, tá? E provavelmente você não deve ter problemas em relação a essa questão. Próxima coisa é o ângulo de visão, pessoal, ou seja, quando eu assisto a televisão mais lateralmente, será que o ângulo de visão é bom ou não é? No caso das televisões OLED, eu já posso adiantar que elas estão bem na frente da concorrência em termos de ângulo de visão, inclusive a OLED C1 que está aqui atrás de mim é a TV com o melhor ângulo de visão que eu pessoalmente vi na vida. Entretanto, pelo que a gente pesquisou, a OLED C2 consegue ser ainda melhor no ângulo de visão, então aqui é ponto para a OLED C2. A próxima característica, pessoal, é como a televisão lida ali com os reflexos, ela manda bem, não manda bem, então vamos para os números aqui que a gente também tem. A televisão OLED C1 refletia ali mais ou menos 1,4% do cenário em volta de luzes, por exemplo. Já a OLED C2
reflete 1,5%. Então, nesse sentido, a OLED C1 atrás de mim é melhor, mas por uma margem tão minúscula que, mais uma vez aqui, nesse sentido, eu vou dar um empate para as duas televisões, tá? E em relação a esse número, eu já posso adiantar que as duas mandam muito bem. Só para vocês terem uma ideia, aqui no meu lado direito e esquerdo, tem luzes apontadas para mim e, como vocês podem ver, em relação ao nível de reflexo, a televisão tá mandando muito bem. Se fosse uma televisão mais básica atrás de mim, por exemplo, ia dar para ver com clareza vários reflexos, uns efeitos coloridos aqui. Enfim, nesse sentido, as duas televisões mandam bem e eu vou classificar como um empate aqui. Próxima coisa a ser analisada é o tempo de resposta da televisão, que é basicamente o tempo que os pixels demoram para mudar de cor e quando isso é importante. Eu acho que é importante explicar isso. É o seguinte, basicamente quando a gente está vendo conteúdo ali, seja um jogo de videogame ou um filme de ação, tem imagens que se movem muito rapidamente, existe uma tendência a se formar um rastro por trás dessa imagem. Então o interessante é que a gente tenha uma televisão onde os pixels conseguem mudar rapidamente a cor, porque nesse caso a gente vai ter menos efeito de rastro, mas enfim, acho que vocês entenderam. Vamos agora aqui para os números que eu também tenho aqui. No caso da OLED C1 que está atrás de mim, o tempo de resposta é de 2,3 milissegundos e a nova versão OLED C2 é de 2,4 milissegundos. Então, nesse sentido, a gente tem uma diferença mínima a favor da televisão OLED C1, pelos cálculos que a gente tem aqui, mas, mais uma vez, é uma diferença tão minúscula que, nesse caso, mais uma vez, eu vou considerar um empate entre as duas televisões, mas eu já posso adiantar que, em relação a essa numeração, é muito boa e bem acima da média de outras televisões, tá? Então, o tempo de resposta das duas televisões OLED aqui mandam muito bem. Vamos agora para o input lag, e essa é uma característica mais interessante e importante para os jogadores de videogame. Lembrando, o input lag é o seguinte, estou lá jogando um jogo de videogame, clico no botão, quanto tempo demora para a televisão a responder à ação que eu fiz no controle. Então vamos aqui para os números. A OLED C1, que está aqui atrás de mim, tem um input lag que pode variar de 5 a 10 milissegundos, tá? Essa variação é porque depende ali da resolução do jogo que tu está jogando ou da taxa de quadros por segundo, por isso que pode existir essa variação de 5 a 10 milissegundos. No caso da televisão OLED C2, a variação é de 5 milissegundos a 13 milissegundos, mais uma vez, dependendo ali da resolução e da taxa de quadros por segundo que o jogo está rodando. Nesse caso aqui, as duas televisões têm input lags muitíssimo bons, mas eu vou dar a vitória aqui para a OLED C1, porque ela tem aquela vantagem ali de 3 milissegundos na pior das hipóteses. De qualquer forma, eu até poderia dar um empate aqui, porque eu acredito que esses 3 milissegundos ninguém vai conseguir diferenciar ali num teste prático, mas enfim, aqui eu vou dar a vitória para o OLED C1, mas as duas mandam muito bem. Próxima característica é a taxa de atualização da televisão. As duas televisões têm uma taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, se você for jogar um jogo de videogame que tem ali a opção de jogar 120 FPS, essas televisões vão dar conta, e aqui é um empate entre as duas. E a última característica, antes de a gente ir ali para o nosso resumo final, é o HDMI, e mais uma vez aqui a gente tem um empate. As duas televisões têm 4 portas HDMI, sendo todas 2.1. Vamos então agora para o resumo final, ver quem ganhou o quê e o que eu coloquei como um empate aqui. Então vamos lá. A OLED C1 eu coloquei como vitoriosa no input lag e apenas nisso. A OLED C2, que é a nova televisão, eu coloquei a vitória ali no HDR e também no ângulo de visão, e no resto eu coloquei empate. Então eu coloquei empate em contraste, uniformidade de preto, que no caso é referente ali ao nível de preto, coloquei empate ali na uniformidade de cores, no HDMI, na taxa de atualização, no tempo de resposta e também como elas lidam ali com o reflexo do ambiente. Então, olhando esse resumo final, a gente consegue ver claramente que, pelo menos nessas características que a gente analisou, as duas televisões são basicamente iguais na maioria das coisas. Eu coloquei a vitória ali da C1 no input lag, mas como a gente viu aqui, é uma diferença de 3 milissegundos, então tranquilamente eu poderia ter dado empate aqui também. E no caso da vitória ali da OLED C2 no HDR e no ângulo de visão, em relação ao ângulo de visão, essa daqui já é muito boa, então acho difícil que tenha uma diferença muito grande em relação ao OLED C2, que é melhor. Então talvez aqui eu até poderia ter dado um empate também. De qualquer forma, a maior diferença que a gente tem entre essas duas televisões, se pegar as coisas que a gente analisou aqui,
é no HDR, a favor, a vantagem aqui no caso para OLED C2. Eu sei que essa vantagem da OLED C2 só no HDR, basicamente, pode parecer pouca coisa olhando assim, mas é importante a gente levar em consideração que nesse caso em específico, ter um melhor HDR significa que a OLED C2 vai ter mais brilho, vai ter uma gama maior de cor, provavelmente comparando lado a lado, a televisão OLED C2 vai ter uma sensação de contraste melhor por ter um HDR melhor. Então ter um melhor HDR é algo que no conjunto pode influenciar bastante a qualidade de imagem, tá? Então é só uma coisinha ali que ela teve uma vitória considerável, vamos colocar assim, obviamente que a gente tem que comparar lado a lado para ver se realmente a diferença é grande ou não, mas essa vitória no HDR é uma vitória interessante que pode sim ter um impacto legal na qualidade de imagem. Também é importante levar em consideração que tem outras características que a gente não está analisando aqui que pode pesar na sua escolha também. Por exemplo, nesse vídeo aqui a gente não analisou a qualidade do som, mas possivelmente a OLED C2, a nova versão, vai ser melhor no som. A gente também não está comparando aqui o sistema operacional, não sei se pode ter lá alguma novidade interessante na OLED C2, quem sabe pode ter. Além disso, também a OLED C2 tem um diferencial de agora ter uma versão de 42 polegadas, que não tem aqui no caso da OLED C1. Então existem outras características, além dessas 10 principais que a gente analisou aqui. Mas agora eu sei que vem aquela grande pergunta, pessoal. Qual televisão comprar? Pegar a OLED C1 ou comprar a OLED C2? Bem, em termos de qualidade, se a gente analisar os números que a gente mostrou aqui, a OLED C2 tem vantagem, especialmente por ter um HDR melhor. Entretanto, como eu já falei, a gente só vai ver de fato se essa diferença é significativa ou se é pouca, comparando lado a lado. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, porque em breve provavelmente a gente vai comprar essa televisão para fazer a comparação lado a lado. De qualquer forma, nesse momento o que eu faria é o seguinte, tá, pessoal? Se você está na dúvida entre a OLED C1 e a OLED C2, eu entraria lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, porque sempre que a OLED C1 aparecer com uma oferta legal, a gente sempre vai avisar para vocês. Então eu ficaria lá acompanhando as ofertas, e se por acaso você achar que a OLED C1 de fato apareceu com um preço muito bom, que você considere bom, eu compraria a OLED C1, tá? Porque apesar da OLED C2 ter a vantagem no HDR, eu não sei até que nível isso vai ser uma diferença muito grande ou não. Então basicamente o que eu faria é isso. Ficaria ali acompanhando as promoções da OLED C1, se aparecer por um preço que você considera muito bom, eu pegava a OLED C1. Se por acaso você ficar ali acompanhando, não chegou num preço que você acha interessante, daí quem sabe nesse caso você pode esperar pela OLED C2, mas é importante lembrar aqui que quando a OLED C2 lançar, possivelmente ela vai lançar bem mais cara se comparado ao preço atual da OLED C1, tá? Então tem esse detalhe que também é importante você levar em consideração. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Gostaram, não gostaram do vídeo? Se gostaram, não esqueçam de dar um gostei para estar apoiando a gente. Como eu falei aqui, lembrando que essas televisões a gente compra com o nosso próprio dinheiro, então o apoio de vocês é extremamente importante para estar apoiando a gente, para a gente conseguir manter o canal. E se vocês têm a OLED C1 ou se vocês têm a OLED C2, também coloca a opinião aqui embaixo no campo de comentários do que você está achando ali da televisão, para também estar ajudando outros usuários. Então, de forma geral é isso. Contamos com o apoio de vocês. Valeu, falou e até a próxima!